Então é com satisfação que a gente tem vocês aqui, por uma, digamos, junção das 3 associações ligadas aos pós-graduandos, aos funcionários e servidores de um modo geral, que é a ASCOM, e nós da Ampesc, tá? Pela associação dos pós-graduandos, temos o Gustavo, que trabalhou bastante no sentido de organizar toda essa apresentação, tá? O professor Emil, também aqui do CBPF, o professor Sebastião, que infelizmente por motivos pessoais não está aqui conosco, tá? Mas que também esteve trabalhando fortemente no sentido de organizar, e sabem todos como o Sebastião é cuidadoso em tudo isso. E esse que está aqui vos falando, né, que sou eu, o presidente da Associação dos Servidores, agradecendo a presença de ex-presidentes da Ampesc, né, e de colaboradoras também, que também fizeram outros eventos dentro das instituições do MCT, tá, dentro das unidades de pesquisa, a Marta, a Silene, e a outra que estava conosco, Heloísa, tá, que também foi uma das organizadoras de um ciclo de palestras do tipo FICA MCTI. Infelizmente a gente está ainda no FICA MCTI C, né? E dessa forma a gente vai continuando até onde nós vamos. E a ideia era justamente esclarecer da gente, porque a gente fica muito debruçado em cima das nossas pesquisas, em cima das teses que a gente orienta, dos nossos alunos, os alunos por sua vez com os cursos e tudo mais, e a gente fica um pouco, digamos, desligado da questão, apesar da conjuntura não deixar ninguém ficar desligado hoje, né? Então, para um pouco esclarecer essa conjuntura, com pessoas que estão justamente lidando e trabalhando em cima, e divulgando, e mostrando, tá? E da área, digamos, de trabalho, o Paulo, que está justamente aqui conosco, é um dos debatedores, e o Paulo trabalha justamente em cima da dívida desde muito tempo, tá? Desde o tempo da, digamos, auditoria da dívida do Estado do Rio de Janeiro, é o coordenador, inclusive, o professor Reinaldo, da UERJ, que trabalha também em cima da parte de saúde, não é isso? Mas que a saúde social, e se envolveu com a questão da, digamos, conjuntura nossa presente, e hoje está aqui conosco. Agradecemos a presença dos dois, tá? Eles começarão, Paulo terá um tempo para falar, Reinaldo terá um tempo para falar para a gente, e o Paulo um outro tempo em seguida. E o mais importante é que as perguntas emanem de vocês e que vocês possam debater com as duas pessoas que estão aqui conosco para nos esclarecer. Eu passo a palavra ao Reinaldo, agradecendo mais uma vez a presença dele conosco. Tá. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a Ampesc, ASCOM, APG, né, pelo convite, através do Sérgio. E aquela apresentação que o Sérgio fez de mim deve ter pegado na cabeça de cada um. Pô, o que esse cidadão está fazendo aqui? Saúde, coisa... Bom, eu sou médico de formação, evidentemente, e no início da minha carreira eu fui um pesquisador na área de saúde pública, de epidemiologia. Mas no final já dos anos 70, eu me reorientei para a questão da política científica e tecnológica, principalmente junto à SBPC. E mais recentemente, no começo dos anos 2000, eu voltei para a saúde pública, como gestor de saúde pública, no segundo governo do presidente Lula. Aí eu juntei a questão de ciência e tecnologia com saúde, né? É um pouco por isso que eu estou aqui, aí talvez fique mais claro do que o Sérgio colocou. Essa folha de rosto, eu vou passar umas 12 slides só, né? Mas mostra aí, enfim, na direita, eu não achei nenhum logo da Associação de Pós-Graduação, nem da ASCOM. Eu só achei um logozinho assim, bem pequenininho aqui dessa
fica a MCTI. Eu queria ter homenageado as 3 entidades, mas não fui feliz. Não, o que não está no Google não está no mundo, atenção, hein? É melhor arrumar um logo, botar lá e tal, nas imagens, porque... mas eu botei aquela fotozinha ali na extrema direita, que é o César Lattes e o Zé Leite Lopes, né? Que são 2 gigantes fundadores dessa casa, né? O César Lattes eu fui vizinho quando eu era menino, depois ele foi para São Paulo. Mas Leite Lopes a vida inteira, até ele morrer, sempre conversamos muito e tal. E eu botei eles aí, esses 2 aí, porque é sempre bom a gente lembrar que a gente está sempre... A gente progride no ombro das pessoas que nos antecederam e, particularmente, desses ombros de gigantes, não é? Como foram Lattes e Leite Lopes. Eu vou falar especificamente no tema da PEC no fomento à ciência e tecnologia, ou à pesquisa e desenvolvimento. Mas antes, eu queria fazer primeiro um comentário geral sobre o ambiente de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Eu acho que pode ser enriquecedor para a gente poder balancear, não é, os efeitos dessa PEC, quais são, enfim, o que é que ela nos traz de diferente e, enfim, um pouco eliminar algumas ilusões que a gente possa ter, não é? Isso, não se assustem, não é para ler, não é? Isso é uma síntese gráfica. Isso eu tirei de uma tese de um professor da Universidade Federal da Paraíba, de Campina Grande, engenheiro. Essa é a tese de doutorado dele, que ele fez na Unicamp. Isso mostra o que é um sistema nacional de inovação. Ele faz especificamente para um componente da pesquisa em saúde, que é relativa aos equipamentos médico-hospitalares. Não é? Quer dizer, eu mostro isso aí para 2 coisas. Primeiro, quer dizer, para apontar, não é, uma das grandes fragilidades da política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que é a sua desarticulação institucional. Esse é um problema que não é recente. Eu acho que, a partir da primeira década deste século, até melhoramos, de uma certa maneira, não é? Mas a desarticulação institucional, isso cada instituição joga para um lado e a capacidade de coordenar, não é, as postulações políticas, as orientações políticas, isso é uma grande debilidade que a gente tem. E um segundo aspecto que eu acho importante de botar aí é que a nossa parte, isto é, a parte dos pesquisadores e da pesquisa, neste sistema de inovação, estão ali na direita do slide, envolvidos por um retângulo vermelho, que é a parte onde tem lá FAPERJ, CNPq, formação de recursos humanos para pesquisa, mestrados, doutorados, pós-docs, coisas assim. Mostrando que, para um sistema nacional de inovação, aquilo que, e agora falo para os estudantes, não é, de pós-graduação, aquilo que vocês fazem e vão fazer o resto da vida, eu espero, é uma parte relativamente pequena, não é, do sistema de inovação como um todo. Tá? E o que as evidências que a gente tem é que no Brasil o Sistema Nacional de Inovação, que exige o concurso de uma infinidade de instituições e de políticas que devem estar, para serem bem-sucedidas, devem estar, digamos, coordenadas, ele é considerado um sistema imaturo. Não é? Hoje em dia, os estudiosos da economia da tecnologia
eles classificam esses sistemas de inovação em 3 grandes grupos. Primeiro são os sistemas maduros dos países de industrialização mais antiga, os Estados Unidos, a Europa, não é? Coisas assim. Outro, e mesmo o Japão, que se industrializou mais recentemente, se considera ter um sistema de inovação maduro. Outros são sistemas que eles chamam em situação de catching up. São sistemas de inovação que estão chegando lá, não é? Que são exatamente países de industrialização mais recentes, como a Coreia, por exemplo, a República da Coreia, não é? Países desse tipo. Não é? E a maior parte do mundo não tem sistema de inovação, nem maduro, nem imaturo, nem catching up, nem nada. São pequenos países que não têm indústria, a maioria deles não tem pesquisa, não é? Mas existe um conjunto de países em desenvolvimento, entre os quais o Brasil está, não é? Que tem, digamos, interesses que vão além da sobrevivência das suas pessoas, digamos assim, que almejam um lugar no mundo, não é? Que tem, digamos, projetos de liderança, mesmo que seja regional, né? E nesses países um sistema de inovação, hoje, está na base do desenvolvimento econômico. E o nosso sistema de inovação é um sistema de inovação imaturo, ele tem problemas. Nós temos aspectos, ou setores de atividade científica, tecnológica e econômica, onde alcançamos maturidade. Por exemplo, na área de petróleo e gás, nós temos um sistema setorial de inovação maduro, graças à Petrobras, sem nenhuma dúvida. Não é? Nós temos pesquisa de alto nível na área de engenharia e todos os aportes que essa pesquisa na área de engenharia recebe da física, da química e de outras áreas de pesquisa mais fundamental. Né? Nós temos, digamos, um parque de formação de recursos humanos especializados muito relevante e nós temos uma demanda muito forte que é dada pela Petrobras, né? Que é uma empresa gigantesca, lastimavelmente ela está sendo destruída pelas beiradas atualmente, né? Mas é um sistema de inovação que conseguiu articular essas coisas todas. Quem comanda a pesquisa de petróleo e gás no Brasil é a Petrobras, não é o CNPq, não é a FINEP, não é o Ministério das Minas e Energia, nada disso. É a demanda, não é a oferta de conhecimento. E isso fez com que amadurecesse esse sistema setorial. Mas são muito poucos. Um outro, que é, se não maduro, em situação de catching up, não é? É o setor agropecuário. E quem comandou esse amadurecimento foi a Embrapa. Também não foi o CNPq, também não foi a FINEP, também não foi a FAPESP, assim por diante. Foi a Embrapa. E esse movimento é tão virtuoso, ou foi tão virtuoso no caso da pesquisa agropecuária, que mesmo na investigação acadêmica no campo da agropecuária, nós temos um sucesso internacional enorme. A grande área do conhecimento, para usar os termos da árvore do CNPq, né? A grande árvore do conhecimento de agropecuária é a grande área onde o Brasil tem a maior presença proporcional em termos globais. Um outro setor onde a gente amadurece, esse mais restrito, porque da mesma forma que a Petrobras, não é? Ele é monopolizado ou oligopolizado, é o setor de aeronáutica, com a Embraer e com toda a cadeia produtiva a montante da Embraer, de peças, de projetos e de tudo mais. Mas, de uma maneira geral, o nosso sistema tem as suas dificuldades. Um outro aspecto que eu quero ressaltar, ainda falando de modo muito geral, e que já mencionei rapidamente até agora, é que o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, ele é comandado pela oferta de conhecimento. Tá certo? Enquanto todos os sistemas nacionais de inovação maduros, eles são comandados pela demanda. Inclusive nos Estados Unidos da América,
que tem um sistema de pesquisa fundamental absolutamente gigantesco. Mas quem comanda o sistema de inovação norte-americano são as empresas. É a demanda por conhecimento. Nessa área minha, nessa área de saúde, então fica óbvio isso. Né? E esse slide que mostra para uma série de países, a proporção, não é o número absoluto, hein, gente? É a proporção de pesquisadores em equivalente de tempo integral que estão em verde na academia, universidades e institutos de pesquisa. Em azul é o que estão no governo. E esse meio aqui, cor de abóbora, que estão nas empresas, estão do lado da demanda. Quer dizer, o que está em verde é o lado da oferta. É a mão de obra qualificada que está no lado da oferta de conhecimento. Enquanto que o lado marrom, cor de abóbora, sei lá, é o lado da demanda por conhecimento, que são as empresas. O Brasil, que está lá em torno daquele oval vermelho, a gente vê que a maior parte da mão de obra qualificada, não é, com P&D, que faz P&D, está nas universidades e nos institutos de pesquisa. Isso não quer dizer que ela seja suficiente. Ela também é insuficiente nas universidades e nos institutos de pesquisa, mas proporcionalmente ela é menos insuficiente do que o que temos de mão de obra qualificada do lado da demanda. Esses dois aspectos que eu falei agora são aspectos mais estruturais, não é? Da maneira como se estruturou o sistema de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, particularmente a partir dos anos 50. Aliás, um dos índices fundamentais desse processo de constituição foi a construção desta casa, em 1949, né? Que foi feita para fazer uma bomba atômica. Mas, felizmente, não a fez. Né? Fez física de boa qualidade, que é muito melhor. Né? E esse assunto aqui não é um aspecto estrutural, é um aspecto conjuntural. É um aspecto conjuntural. Né? A situação que estamos vivendo, com PEC ou sem PEC, ela decorre de uma situação econômica muito complicada. Esses são, por trimestres, nos últimos 6 ou 7 trimestres, o PIB do Brasil o crescimento do país foi negativo. E isso, quando a gente for discutir agora em seguida a PEC e seus efeitos, tem que ser levado em conta. Quer dizer, eu acho absolutamente legítimo que os pesquisadores reivindiquem o seu pedaço. Mas eu acho que, quando pensam como cidadãos, eles têm que olhar o conjunto. Não há possibilidade de uma economia que está funcionando neste diapasão ter um tratamento especial para a ciência, fazer com que a ciência continue ou volte a crescer como cresceu, eu vou mostrar, na primeira década deste século. Né? Então, quer dizer, eu acho que esses aspectos mais gerais, eles têm que entrar na nossa cabeça para que, quando a gente discutir a PEC, a gente poder balancear as coisas de uma maneira adequada. Né? Então, em outros termos, aí eu estou fazendo essa brincadeira, quer dizer, quando a gente olha esse quadro geral, em última análise, para não fazer que a PEC seja um pouco do bode que se põe na sala e se a PEC não passa, vai tudo ficar numa boa, não vai. Não é? Quer dizer, existem variáveis sobredeterminantes em relação à PEC, aos prejuízos que a PEC vai trazer. Qual é a novidade, né, que essa PEC traz? Estava conversando com o Sérgio agora antes de vir para cá. Na adversidade nós sempre vivemos, não tem dúvida. Não é? Sempre vivemos na adversidade. Enfim, eu acho que a atividade científica e tecnológica
Em muito poucos lugares do mundo, mesmo nos Estados Unidos, tem muito lugar nos Estados Unidos da América onde o pesquisador reclama porque está faltando dinheiro, porque falta equipamento e tal. Na nossa realidade, o desconforto é muito maior e é crônico. É sempre a diversidade. Né? Mas qual é a novidade que tem? Nessa diversidade, digamos, crônica, nós sempre, digamos, podemos ver uma saída, né? Que poderia ser uma eleição, que poderia ser uma reforma qualquer, uma mudança administrativa. Eu acho que a novidade que tem com esse projeto de emenda constitucional é que ele projeta para o futuro, não, como comentávamos, Sérgio e eu, não é o plano para uma gestão de governo, é o plano para uma geração. Essa é que é a originalidade da coisa. Né? E os prejuízos da PEC, eles têm que ser colocados também nessa perspectiva. Eu, pessoalmente, não acredito que, mesmo que o Congresso aprove, isso vá durar 20 anos, porque o Brasil não dura 20 anos nesta circunstância que a gente está vivendo. Não é? Mas, de qualquer maneira, isso é o que vai estar lá escrito. E vai, como diz o pessoal do Nordeste, a gente vai torar um aço para poder depois mudar de novo a Constituição para tirar esse negócio de lá. Bom, e além do mais, e aí não diz respeito à PEC, eu vou falar muito do FNDCT nesses próximos slides que eu vou mostrar para vocês. Não é? Mas houve dois pesadelos recentes no FNDCT, que são anteriores à ideia da PEC, que ainda aconteceram no governo Dilma e que foram uma tragédia. O primeiro deles foi que o FNDCT foi extinto o CT-Petro. Os fundos setoriais foram criados ainda no finalzinho do governo, aos 35 minutos do segundo tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, quase terminando já o governo. E eles foram criados para fornecerem uma estabilidade, né, ao sistema de financiamento da ciência e tecnologia. E foi realmente uma medida engenhosa, correta. Não é? Por quê? Porque eles são contribuições específicas de diversos setores de atividade econômica por fora da receita tributária da União. Quer dizer, o financiamento do CNPq, o financiamento das FAPES, isso é tudo imposto que a gente paga e que retorna na forma de fomento à pesquisa. Os fundos setoriais não são assim. Quer dizer, o fundo setorial do petróleo são impostos da receita da indústria do petróleo. Né? O fundo setorial da aeronáutica, da saúde e tal, são coisas desse tipo, no sentido de que forneceriam estabilidade. Ocorre que de 2000 para cá, quer dizer, o que a Petrobras cresceu, o que a indústria do petróleo cresceu, foi uma enormidade no Brasil. Então, o CT-Petro passou a ser quase 50% do montante dos fundos setoriais. Né? E com a legislação nova de uns anos atrás sobre os royalties do petróleo, a constituição do fundo do pré-sal e coisa que o valha, é inexplicável o que aconteceu. Mas simplesmente, né, digamos, a fonte da receita que alimentava o CT-Petro simplesmente desapareceu. E o CT-Petro desapareceu. Quer dizer, isso foi um buraco, tá certo? A partir de 2014, de cerca de R$1,5 bilhão ano para o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o principal fundo financeiro de fomento à pesquisa no Brasil desde o início dos anos 70. E o outro foi a decisão equivocada, né, de descalçar uma política muito importante para calçar outra política também muito importante. Isto é, a então presidenta Dilma Rousseff
ela determinou que uma parte importante do Ciências Sem Fronteiras, que eu acho que é um programa extremamente importante, apesar dos problemas que ele possa ter, fosse financiado com dinheiro do FNDCT. Então, esses dois, digamos, essas duas cacetadas no principal fundo de financiamento da pesquisa no Brasil, eles são anteriores à PEC, à ideia da PEC. Mas a PEC, os prejuízos da PEC vão se somar a estes prejuízos. No caso do Ciências Sem Fronteira, o que eles estão fazendo eles vão enxugar o programa, como estão enxugando tudo. Estão enxugando Bolsa Família, estão enxugando os programas sociais todos, e vão enxugar o Ciências Sem Fronteiras. A ideia, como sempre, é aquela ideia levemente tucana de dizer que tem que ser eficiente. O Ciências Sem Fronteiras não é eficiente, coisas desse tipo. E aí a ideia é que só universidades de ponta devem receber estudantes, o que é uma tolice completa. Achar que os estudantes vão para Harvard, vão para universidades, algumas boas, outras médias. Não pode ir para porcaria, mas não adianta dizer que vão para as universidades de ponta. Bom, seguindo. Só aqui uma coisa metodológica, né? Eu vou apresentar uns números aí para frente. Os dados sobre financiamento da pesquisa no Brasil, eles são de má qualidade, essa é que é a verdade. Então, ali na primeira linha dessa tabela, tem lá orçado e executado. Por vezes eu me referirei a orçamento e outras vezes a execução. Entre o orçamento e a execução, você tem cortes financeiros, você tem contingenciamentos, coisa dessa natureza, não é? Então, isso pode dar, digamos, para quem se fixar muito de perto nos números, pode haver incongruência, mas é consciente o que eu estou fazendo. Algumas vezes eu vou falar do FNDCT, do orçamento do FNDCT, outras vezes vou falar do orçamento do MCTI, que inclui o FNDCT, mas inclui também o orçamento do CNPq, o orçamento de outras agências do MCTI, etc. E, por vezes, eu vou falar em dispêndios nacionais de ciência e tecnologia, ao menos os federais, que, além de tudo isso, além do orçamento do MCTI, inclui também parcela dos orçamentos de outros ministérios que são destinados à pesquisa e desenvolvimento, à ciência e tecnologia, como, por exemplo, do MEC, a CAPES, coisa desse tipo, né? Os professores da pós-graduação e assim por diante. Então, vai haver essa pequena incongruência, mas só para vocês entenderem que não é não quis arrumar os dados, é porque é ruim mesmo a coisa. Bem, isso é a história do FNDCT em linhas muito gerais, desde 1970 até 2010, né? 2010. Ali eu tirei esse dado de um ex-presidente da FINEP, que é o Glauco Arbix, que ele fez numa audiência pública no Congresso. Aí aquela primeira onda de sucesso ali, de menos adversidades, foi o segundo PND, o segundo Plano Nacional do Desenvolvimento, a época plena ditadura, a época de Ernesto Geisel, principalmente, mas que efetivamente uma boa parte da pós-graduação e da pesquisa no Brasil foi construída aí. Não, são valores constantes, são corrigidos, não são correntes, não, são constantes. Tá? São constantes até 2010. Né? O valor de 2010 é corrente, o que não tem diferença do que fosse constante. Não é? Bom, então aquela primeira onda é o segundo PND. Né? Tem uma ondinha ali no meio que foi a criação do MCT, no início da nova república, não é? 85, 86, 87. Quando se criou o MCT, estava o Renato Archer, que foi o primeiro-ministro da Ciência e Tecnologia, e assim por diante. Aquele vale lá foi o Collor e o Fernando Henrique até os 35 minutos do segundo tempo. E aí o Glauco Arbix foi injusto e não botou ali o que ele devia ter posto. Os fundos setoriais, ali entre 98 e 2000,
aquele salto que deu já foram os fundos setoriais, que é relevante ser mencionado, não é? E a primeira década do ano 2000 foram os 2 governos do presidente Lula, não é? E que também a diminuição do desconforto se deu não só no campo do fomento financeiro, não é? Mas foi o período da lei da inovação, o período da lei do bem. Quer dizer, existia um conjunto de alterações normativas, não é? Que efetivamente ajudaram muito a convencer o Congresso Nacional e quem mais que devesse ser convencido da importância de manter, de sustentar o financiamento, o fomento à pesquisa. Tá? Bem, agora, isso aí, nós estamos em 2016, então, atenção. Né? Eu fiz agora já entrando na questão da PEC, não é? Eu fiz um exercício muito parecido com o que aqueles 2 pesquisadores do IPEA fizeram e que foram quase que postos para fora pelo presidente do IPEA. Não é? Eu peguei os dados do MCTI, né, aí eu estou falando de gastos federais em ciência e tecnologia. É o mais geral, o mais inclusivo possível, inclusive CAPES, etc. e tal, não é? Entre 2010 e 2013, o MCTI tem esses dados no seu sítio. Eles cresceram 467,6%. Não, desculpe, 2013, até 2013. Isso, é 2000 ou 2013? Eu falei 2010 e enganei, perdão. É porque eu fiquei fixado com uma outra série. Você tem toda a razão. Não é? Foi em 467,6%. Não é? Foram 5,8 bilhões no início da série, em 2000, e 32,9 bilhões em 2013. Né? Isso são em valores correntes e não constantes. Mas para o exercício que eu vou fazer não tem nenhuma importância que seja assim. Não é? E aí eu peguei também a taxa agregada de inflação nesses 13 anos. E o que fiz, não é? Quer dizer, quando você compara os 467,6 com os 126,5 da inflação, você nota que houve um crescimento expressivo, que está posto naquela curva. Né? Aí o que eu fiz foi o seguinte, né? Eu... pegando essas duas séries, tá certo? Eu peguei a regra da PEC, não é? Gasto no ano será igual ao gasto do ano anterior descontado a inflação e refiz a curva. Quer dizer, botei uma curva com o que foi efetivamente orçado, com a curva que teria sido orçada caso a PEC estivesse em vigor. Não é? Aí deu isso aí. Não é? Quer dizer, aquela curva em azul é o que houve, o que aconteceu. Não é? E a curva em rosa, ou rosa não, laranja, não é? É o que teria acontecido. Bem, vocês imaginam o que poderá ser isso em 20 anos. É uma tragédia completa. Né? Integrando aquela área ali, dá uma diferença de 79 bilhões de reais. Nesse período todo. Quer dizer, se a PEC estivesse em vigor desde o ano 2000, e a regra dela tivesse continuado até 2013, não é? Nós teríamos tido um montante de 79 bilhões de reais que não teriam sido desembolsados para a atividade científica e tecnológica. Né? Quando a gente... eu já vi num debate, eu não estava no debate, mas eu li depois, um técnico do Ministério da Fazenda criticando, não isso que ele não conhece, mas criticando o trabalho lá do pessoal do IPEA, dizendo que aquilo é falso, porque
o período entre 2000 e 2013 foi um período de ouro, atípico. Não poderia, né? Portanto, não adianta eu fazer esse exercício, né? Se aquilo for uma coisa que só aconteceu ali e não acontecerá mais. Ora, isso é uma previsão maluca, completa. Não é? O período foi glorioso, não só porque a economia cresceu, porque teve lá o boom das commodities, que teve uma opção, mas porque houve também vontade política, de fazer. Não é? Tivemos bons ministros, um deles colega de profissão de vocês, pernambucano, não é? Um outro também, um político pernambucano que morreu, também um excelente ministro, estou falando do Sérgio Rezende e do Eduardo Campos. Quer dizer, houve vontade política para isso. E os efeitos da PEC em 20 anos, se persistirem, não haverá vontade política capaz, porque vai estar na Constituição, o teto de gasto público. Esses são os dois caras que fizeram os exercícios. São dois trabalhos, não é? O do IPEA é o que está embaixo, Vieira e Benevides. Mas teve esses outros, do Chernavsky e Dubé, também que fizeram um exercício parecido. Bem, mas o que eu disse é o seguinte, a partir de 2013 mudou. Mudou, em parte porque houve as duas cacetadas no FNDCT, como eu já mostrei lá antes. Houve o CT Petro acabou, e o Ciência Sem Fronteira pegou o dinheiro, pegou dinheiro do FNDCT para ser pago. Tá? E, além disso, a economia do Brasil foi aí que começou a patinar. Tá? Aí a gente tem aquela curva em vermelho lá, que é a soma de MCTI, CNPq e FNDCT. Esse dado eu tirei ele foi secretário executivo do embaixador Sardenberg, que foi o último ministro da Ciência e Tecnologia do governo Fernando Henrique, né? que é o Carlos Américo Pacheco, que foi quem imaginou os fundos setoriais. Prestou um excelente serviço naquele momento. Ele é que apresentou isso. Né? E a gente vê que a coisa cai e não é feito da PEC. Agora, qual é o problema? É que se não tivesse havido esse tombo, o efeito da PEC, quer dizer, se a PEC fosse aplicada num momento de glória, o prejuízo seria menor. O problema é que ela vai começar a ser aplicada no buraco, lá no vale. Né? E é isso que o Davidovich e a Helena Nader estão falando. Né? Perdão? Não. Porque o FNDCT ele é um fundo, não é? E ele tem... Não sei, porque a maior parte do Ciências Sem Fronteiras é CAPES. CNPq tem também coisa, agora eu não sei se não saberia te dizer exatamente a quantidade que é ou não, mas a CAPES não está aí, por exemplo. É isso que o Davidovich e a Helena Nader estão falando, né? Que é o buraco total. É aí que vai começar a ser aplicada a regra maligna da PEC. Bem, para terminar, quer dizer, um outro argumento dos defensores da PEC bom, mas a PEC, esse teto é um teto na média de todas as políticas. Não tá escrito em lugar nenhum que tem que ser a ciência e tecnologia que tem que pagar a conta, que não tem que ser a saúde que tem que pagar a conta, que não tem que ser a educação que vai pagar a conta e assim por diante. Então, eu aqui, enfim, reflito um pouco sobre quais as políticas que serão atingidas pelos cortes, não é? E boto aí dois ou três critérios que eu acho que são razoáveis da gente pensar. O primeiro deles é esse. Quer dizer, o grau de consolidação de cada política, não é, vai ser uma variável que pode explicar o que vai ser mais cortado e o que menos cortado. Quer dizer,
políticas mais consolidadas poderão ter um impacto menor do que políticas mais consolidadas. Essa é uma possibilidade. A segunda variável que pode explicar isso é o grau de maturação das políticas. Tem um mote, né, tem um ditado político no Brasil, que procura explicar com humor, evidentemente, por que no Brasil o saneamento básico é tão fraco. E o pessoal diz, não, porque político, né, debaixo da terra ninguém vê a obra. Então o sujeito não faz saneamento, porque aquilo ele não pode, né, inaugurar ou coisa e tal. Pororó. Eu acho que essa questão relativa ao grau de maturação, quer dizer, políticas cujos resultados não são imediatos, não estão no horizonte de tempo da reprodução do político, eles tendem a ser mais prejudicados. Eu creio que não há nenhuma outra macropolítica no Brasil aonde, digamos, o aspecto estratégico, o tempo de maturação seja tão lento, seja tão projetado no tempo quanto a política de ciência e tecnologia. Não é? Hoje em dia, para botar um remédio no mercado, são 20 anos. Não é? Para você, na área de física, sei lá, na área ao menos de tecnologia, de física aplicada às tecnologias e tal, também são coisas que duram muito para amadurecer. Portanto, eu tenho todo o direito informado, não é, de imaginar que a política de ciência e tecnologia vai ser uma das políticas bastante afetadas. Porque eles não influem. O resultado não dá para influir na reeleição, E a outra questão, né, é o que eu chamo da natureza das políticas. Né? O Congresso Nacional, o paroquialismo do Congresso Nacional é um negócio, é uma brutalidade. Né? A expressão mais nítida disso são as chamadas emendas parlamentares. Né? As emendas parlamentares são, digamos, destaques orçamentários feitos por cada deputado tem uma cota, né? E tem também emendas de bancada de cada partido tem uma cota, para determinados objetivos que são absolutamente deslocados das formulações políticas gerais de governo. São o posto de saúde no município tal, isso eu estou falando das que são, digamos, honestas, que são relevantes do ponto de vista assim, abstrato. Não é? O posto de saúde, a escola no município tal, certo? A ponte do rio não sei o quê, que a última caiu, não sei. Então são coisas extremamente paroquiais. Não é? Então, ciência e tecnologia não tem nenhum impacto, zero impacto municipal. Em lugar nenhum do mundo, e não tem que ter, não tem como ter, não tem para que ter. Não é? E muito pouco impacto também no nível subregional, né? no nível estadual, digamos assim. Muito embora no Estado a gente já tenha ferramentas, a partir da FAPESP e depois das outras, já tenha ferramentas de financiamento e políticas bem construídas. Então eu posso também imaginar, não é, que a política de ciência e tecnologia ela possa ser vista como digamos, uma política de âmbito nacional. E, nesse sentido, ela vai ser também tende a ser bastante atingida. Né? Ela tem uma vantagem em relação a umas políticas sociais, por exemplo, como saúde, como educação. Principalmente saúde. Educação hoje você já tem. Que a ciência e tecnologia tem uma capacidade de vocalização política hoje bastante grande no país. Não é? Ciência e tecnologia não é um assunto dos excluídos, dos condenados da terra. É um assunto de gente como a gente, que estudou, que está fazendo pós-graduação, que vai ser pesquisador. Então, isso, digamos assim,
protege um pouco. Diferente de saúde. Completamente diferente de saúde. Era isso. Esse aqui é a minha